E eu vou usar as palavras do Papa, Papa Francisco. Enquanto a qualidade da água disponível piora constantemente, em alguns lugares cresce a tendência para se privatizar esse recurso escasso, tornando-se uma mercadoria sujeita às leis do mercado. Este mundo tem uma grave dívida social para com os pobres que não têm acesso à água potável, porque isto é negar-lhes o direito à vida, radicado na sua dignidade inalienável. É da encíclica Laudato Si. Eu uso essa fala do Papa para iniciar aqui, porque esse momento é tão grave que o Tasso Gereissati já tem um projeto de lei tramitando no Senado, pasmem, que vai alterar a política nacional. É um programa chamado Mercado de Água. Ou seja, o nosso aquífero Guarani, o aquífero Alter do Chão, e todos os recursos deste bem, como diz o Papa, da humanidade, bem público das pessoas, amanhã depois nós tenhamos legislações que favoreça a mercantilização desse bem e, obviamente, afaste a universalização para a população. Então, essa é a primeira questão. A segunda, já foi enfatizado aqui, da inconstitucionalidade dessa lei. E aí nós vamos só falar do tema da titularidade, que deve pertencer aos municípios, a questão do contrato de programas, a possibilidade de ter consórcios regionais com a presença pública, e que se a iniciativa privada quiser participar, ela pode participar, está aberta a participar. Então, acho que esse é o terceiro elemento que eu quero registrar. A inconstitucionalidade. O quarto elemento que eu quero colocar aqui é exatamente o debate de que, se for privado, vai ser bom e vai ter dinheiro. E o público é ruim e não tem recurso. Bom, vamos desmentir isso com dados. E eu tenho aqui o ranking, alcançado pela própria assessoria, que está aqui das entidades, do Trata Brasil. Se formos pegar 2019, os 100 maiores municípios mais populosos do Brasil, o tratamento de esgoto, a coleta de esgoto pública, é de 74,46% em média nas 100 cidades mais populosas. Ou seja, a coleta pública, 74%, quase 75%. Quanto é a coleta do esgoto privado? Não chega a 54, 53. Esse número é muito importante, porque eu ouvi tantas pessoas dizerem que o privado é tão eficiente, faz tanto, e a verdade mostra aqui que a coleta do esgoto, 74% é feita pelo público e apenas 53% pelo privado. Se formos pegar essas mesmas 100 maiores cidades mais populosas, nós temos o tema da eficiência. Esse é um outro aspecto que eu queria destacar. Quem é mais eficiente? O setor público perde, em média, 39% da água. 39%. Aliás, que é um recado para as empresas, que é muita perda. Na entidade pública, 39%. Mas agora eu pego no ranking aqui, quanto é a perda em média no setor privado? Não é 39%, é 49%. Isso são dados do Trata Brasil. 49%. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Que se nós formos pegar a Lei 11.445, e esse é o debate que nós estamos fazendo aqui, nós precisamos ver os problemas, porque lá desde 2007 até agora, não houve o atendimento necessário para corrigir, mas não mudar a lei para inviabilizar os avanços que nós tivemos nesse período. E aí eu vou mostrar para os senhores o que teve de investimento nesse período. Porque se nós pegarmos, e aí é o dado do
do SNIS, que é do Sistema Nacional de Informações de Saneamento, de 98 a 2007, antes da lei, tinha 32 bilhões de investimento na área do saneamento. Sabe quanto nós tivemos de investimento depois que teve a lei em 2007, que foi apenas regulamentada em 2010? Em 7 anos. Não foi investimento de 32 bilhões, foi investimento de 96 bilhões. Então, comunidade brasileira, colegas deputados, nós estamos com poucos anos onde tinha o PAC, onde tinha o Ministério das Cidades, onde tinha a FUNASA, onde tinha uma legislação, foi feito investimento. Então, essa é outra falácia de que não é possível com a Lei 11.445 fazer investimento. Nós fizemos e melhoramos os índices que, obviamente, estão aquém do que ainda precisa ser trabalhado. Eu vou dar um dado aqui, que para mim é estarrecedor e resolveria por inteiro essa questão, obviamente com isso nos opondo, né, à apresentação do relatório, porque ele não confere, inclusive, com os dados que nós temos. O Ondas divulgou um dado do IBGE, que é o seguinte: nos últimos 10 anos, deputado Afonso Florencio, de 2007 até 2017, o PIB do Brasil cresceu 17%. 17% foi o crescimento do PIB. O agro brasileiro, que sempre é um sucesso, teve, do ponto de vista econômico, né, o crescimento dele, 37% no aquecimento da economia, todo o agro brasileiro. A indústria, 2%. Os serviços, 20%. Mas se o PIB cresceu 17%, a indústria 2%, o serviço 20%, sabe quanto cresceu as ligações de água no Brasil, nesse período? 48%. Bom, como é que foi possível crescer 48%? Foi com investimento público, porque o privado em água opera em 5%. Alguém podia dizer, mas foi a presença privada? Não, ela só opera em 5%. O público opera em 95% e nesses 10 anos crescemos 48%. Se eu for pegar a ligação de esgoto nesse período de 10 anos, onde o PIB cresceu 17%, a indústria 2%, as ligações de esgoto cresceram 70%. Ah, mas foi o privado que fez. O privado opera com 4,9%. Essas ligações, 95,1% foram feitos pelo setor público. Eu estou mostrando esses números para exatamente confirmar que o que nós precisamos fazer é tirar a crueldade que se fez quando o Temer entrou nesse governo, através de um golpe, afastando a presidenta Dilma de forma injusta, a emenda constitucional 95. O problema do saneamento do Brasil não é a lei 11.445. O problema no Brasil foi o que o golpe fez, que congelou os recursos por 20 anos na emenda constitucional 95. Então, se não tem investimento em saúde, se não tem investimento em educação, se não tem investimento em obras porque está congelado, não há investimentos. E são os investimentos que trouxeram o resultado e que poderão trazer o resultado para nós termos saneamento nesse país. E aí, tem um outro aspecto importante que eu quero destacar aqui, que a sociedade brasileira, ela precisa ter controle social. O povo precisa participar. Agora, todos aqui falaram da tragédia que é o óleo, o petróleo nas praias do Nordeste, mas ninguém disse aqui que o Bolsonaro acabou com a comissão de controle sobre o oceano, sobre as águas, quando tem óleos derramados. E nós tínhamos uma comissão, nós tínhamos um conselho, nós tínhamos um controle social, e eles acabaram com esse controle social, e hoje nós temos essa tragédia que o povo está vivendo lá no Nordeste. Pois bem, nós tínhamos o controle social com conselhos de mobilidade, com habitação, com saneamento, todos eles foram extintos pelos governos, porque o diálogo deles não é com o povo, não é com a prefeitura, não é com os conselhos, é com quem vai pagar. Exatamente, e muitas vezes, como aconteceu lá no meu querido Rio Grande, na cidade de Uruguaiana, onde tem hoje um levante praticamente da população indignada, porque o tratamento privado da empresa lá, onde tem altas suspeitas de corrupção,
e onde inclusive em alguns municípios prefeitos foram caçados porque estavam sim sendo coagidos com finança de empresa privada para poder fazer o saneamento. Então, se pode haver corrupção, é lá exatamente para fazer esse convencimento, para que houvesse então a privatização. Nesses lugares, as pessoas estão a reivindicar o retorno do serviço público da nossa Corsan no estado do Rio Grande do Sul, para poder, e esse é o tema que eu também quero mostrar um dado aqui fundamental, o que está acontecendo no mundo, porque se no mundo hoje, em 267 cidades nos últimos 15 anos, na França, em Paris e outras 105 cidades, nos Estados Unidos em 61 cidades, na Espanha em 27 cidades, na Alemanha em 17 cidades, que já estão voltando a reestatizar, e não é só o serviço de saneamento, é também do transporte, da educação e de outras áreas, estão reestatizando, sabe por quê? Porque falta investimento privado, portanto é uma mentira, uma falácia, que eles vão colocar dinheiro, só colocam onde dá muito lucro. Aumenta a tarifa, atenção consumidores, todos os lugares aumentou a tarifa. O terceiro elemento da razão da reestatização é porque não há cumprimento de contratos. Aliás, lá em Uruguaiana já tem ações judiciais pelo não cumprimento da empresa privada, abandonando e aumentando a tarifa para o consumidor. E também a outra razão importante é os danos ambientais. E falando em dano ambiental, eu posso dar o exemplo de Brumadinho. Quando a Vale era pública, ela cuidava do povo e não deixava a lama sobre o povo, destruindo as cidades e destruindo os rios e destruindo o meio ambiente. Depois que ela foi privatizada, a Vale não teve mais preocupação com o peixe, com a água, com a natureza, com as pessoas, e nós vivemos Brumadinho exatamente por causa da privatização. Então, se eu quero imaginar um subsídio cruzado, que para mim é o grande debate, para nós permitirmos que em todas as cidades, mais longínquas ou menores, comparadas às maiores, as pessoas possam ter uma tarifa equânime entre todos para pagar a água e o esgoto. Só é possível se ela for com a presença pública. E aí, a modicidade tarifária, que é o nome correto, Afonso me coloca perfeitamente aqui, que é o nosso grande líder nesse tema, e eu preciso chamar aqui a atenção a dois números novamente. O primeiro é Tocantins. Se fosse tão bom, e esse modelo privado, Tocantins ficaria com todos os municípios da sua empresa privada, mas ela ficou só um tempo. Depois ela devolveu ao Estado, tiveram que fazer uma autarquia, 78 municípios que não eram superavitários, e ficou só com os bons, com 47. E aí voltou o ente público para os demais. No Rio Grande do Sul são 320 ligações de municípios, 23 são superavitárias. Então, se nós queremos imaginar custos mais baixos na tarifa para o consumidor, é manter esse sistema e melhorar a 11445 e não alterá-la. Essa é a nossa conclusão. Por isso que na 844... na 868, nós dizíamos que esta medida provisória era da sede e da conta alta. E é isso exatamente que vai acontecer. Nós vamos, como o Tasso Gereissati já tem o mercado da água para comercializar mais e mercantilizar, como nós teremos as presenças privadas, nós teremos menos água e custos mais altos para a população. E isso nós não queremos para o nosso povo. Por isso, para concluir, eu quero insistir, nobre relator, colegas deputados, e aos municípios e aos governadores. Não tem nenhuma possibilidade do município fazer um serviço de qualidade, de ampliação, de universalização, se não mantivermos o sistema hoje dos contratos de programa e do processo, que sim, nós achamos que tem que ser melhorado, mas não alterado para entrar a iniciativa privada. E concluo, então, com a mensagem do Papa, que é um bem público e deve servir para todos sem privatização.